Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero iniciar esse culto contando a história de dois irmãos e também de um carpinteiro. Conta-se que dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas tinham um bom relacionamento, cresceram juntos, trabalhavam juntos, mas em um determinado momento aconteceu uma desavença, e essa desavença foi crescendo a tal ponto que chegou um determinado momento eles ficaram totalmente separados, não queriam encontrar, não queriam ver um ao outro e ficaram totalmente em silêncio. Nesse tempo, bateu a porta da casa de um dos irmãos, o irmão mais velho, e ele atendeu a porta. Foi quando um trabalhador perguntou: olha, eu estou à procura de emprego, o senhor não tem um trabalho para mim? O irmão mais velho logo pensou na discórdia, na briga, lembrou de algumas madeiras que tinha no fundo da fazenda, disse: olha, eu tenho sim um trabalho para você. Eu quero que você construa um grande muro aqui perto desse riacho, para separar a fazenda do meu irmão da minha fazenda. É que a gente não tem conversado mais, nós brigamos, as coisas estão complicadas. Então a melhor coisa é construir aqui um grande muro de madeira, uma grande cerca, separando a fazenda dele da minha fazenda. Assim nós não teremos mais problema. Aquele trabalhador pegou as ferramentas e o irmão mais velho disse: olha, eu vou à cidade resolver algumas questões, à tarde eu volto. E o trabalhador começou com muito empenho, com muita dedicação naquele serviço. No final do dia, no retorno daquele irmão, a surpresa foi grande, porque ao chegar na fazenda foi verificar aquela muralha de madeira que o trabalhador havia construído, e para surpresa dele, não era uma muralha, ele construiu ao invés disso uma ponte naquele pequeno riacho. Ele ficou furioso, mas quando ele foi externar toda a sua fúria, todo o seu ódio, dizendo que não era para fazer aquilo, era para cercar, não construir ponte, o outro irmão disse, ao aparecer e ver a construção da ponte: querido irmão, que gesto precioso você acabou de oferecer. E com aquelas palavras, com um grande sorriso nos lábios, sorriso demonstrado também no brilho dos olhos, fez com que aqueles irmãos que há algum tempo não se encontravam pudessem se reencontrar naquele momento com um fortíssimo abraço. E toda aquela desavença finalizou naquele momento. O trabalhador pegou as suas ferramentas, recebeu o seu dinheiro e começou a ir para casa. Foi quando aquele irmão mais velho, agora aliviado por estar novamente relacionando com o irmão mais jovem, disse: não vá embora, permaneça aqui com a gente. Então o trabalhador disse: eu preciso ir, eu preciso continuar construindo pontes. A terra
Ah, que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viesse a terra que criasse, e por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 9, Salmo de ações de graças. Os primeiros versículos, 1 e 2, diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
Vamos louvar ao Senhor com uma oração. Vamos afirmar para Deus que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é Deus, é o nosso Deus. Deus que grandes coisas tem feito por nós. Vamos louvar. Senhor nosso Deus, Deus bendito, louvamos ao Senhor através da nossa vida, através das nossas palavras, através da leitura deste salmo, dessas palavras tão preciosas que acabamos de ler, palavras que agradecem os feitos extraordinários do Senhor, o Senhor que é Deus Altíssimo, Deus de grandes maravilhas. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar ao nosso lado, por cuidar de nós, por ser Deus presente até nos momentos de grande adversidade. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar? Abra os seus lábios em louvor, em adoração ao nosso Deus. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Por maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória,
nós vamos ler o Salmo de número 133. É o Salmo que fala sobre a excelência da união fraternal. É um salmo de Davi, um cântico que a igreja do passado, a igreja de Israel, o povo de Deus, cantava, especialmente quando eles estavam caminhando para o templo. Era um salmo que expressava a unidade do povo de Deus. E diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, desejamos que a palavra do Senhor possa falar com cada um de nós e que ela possa mostrar a nós a importância de sermos um povo que vive unidos em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. O povo de Deus, no passado, quando este salmo foi escrito, não podia se encontrar no templo com a mesma regularidade que nós nos encontramos nos dias de hoje. De repente você vai dizer: olha, mas já faz algum tempo que eu não encontro os meus irmãos lá no templo, já faz um bom tempo que eu não me reúno como igreja para louvar, para cantar, para cumprimentar, para abraçar. Mas eu posso afirmar para você que o povo de Deus no passado, quando este salmo foi escrito, o tempo de encontro deles era ainda mais escasso, ainda mais difícil. Era de fato poucos os momentos em que a igreja podia se reunir. Eles tinham o encontro deles em casa, tinha a reunião deles em casa, louvava a Deus, contava as histórias a respeito de Deus, e isso era muito importante. A palavra de Deus mesmo vai dizer da necessidade da gente falar em nossas casas a respeito das coisas de Deus, a respeito da palavra de Deus. Mas o encontro deles, comunitário, de toda a igreja, era muito difícil de acontecer. Embora fosse difícil acontecer, é muito importante afirmar que este povo, igreja de Deus, lá do passado, era um povo que tinha consciência da necessidade da união fraternal, da unidade da igreja do Senhor Jesus, da igreja de Deus, da igreja do Senhor Todo-Poderoso. E essa necessidade era percebida desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, quando as pessoas entendiam e compreendiam a necessidade de serem um povo no Senhor Deus. Este salmo, portanto, fala sobre a união do povo de Deus. E eu quero levantar 3 questões, e a partir dessas 3 questões, quero falar com você sobre esta realidade tão importante, que é a unidade do povo de Deus. E eu desejo que essas 3 perguntas nos ajude a construir pontes. A primeira pergunta é: o que é comunhão? O que é união do povo de Deus? Sem dúvida alguma é viver conectado um com o outro. É viver partilhando de coisas essencialmente comuns uns com os outros. E o texto começa dizendo que a unidade do povo de Deus é algo muito bom. Existe uma expressão aqui: ó, como é bom e agradável.
Essa expressão, ó, como é bom e agradável, é uma expressão que faz a gente compreender que é muito bom a unidade do povo de Deus. E sim, é bom, pois isso implica em haver benefícios coletivos para aquelas pessoas que estão inseridas dentro dessa unidade proposta por Deus, unidade que só é possível em Deus. Não se trata de coisas boas para o indivíduo de forma egoísta. São coisas boas, são bênçãos de Deus para o povo de Deus. Mas pode ser que você esteja questionando como desfrutar dessa bênção, uma vez que nós estamos passando por um período de afastamento, nós não estamos nos encontrando, nós não estamos, portanto, vivendo um ao lado do outro, convivendo, não estamos nos relacionando uns com os outros. Chamo a sua atenção para aquilo que diz o versículo de número 1. O versículo de número 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então o texto está falando sobre viver. E viver não é apenas estar ao lado de alguém, não é apenas estar perto de alguém, é uma vida de unidade, é uma vida de comunhão, é uma vida com um só propósito, ainda que a gente esteja longe um do outro. Nós estamos ligados ao nosso Deus, único Senhor, e em Deus nós estamos conectados. De modo que o nosso propósito de ser igreja, ele permanece. De modo que o propósito da unidade de Deus e que Deus estabeleceu a nós, permanece. O povo de Deus no passado não tinha a facilidade que nós temos hoje. O povo de Deus no passado não se encontrava com a mesma facilidade que nós nos encontramos hoje. O povo de Deus no passado não tinha a forma de comunicação que nós temos hoje, mas era um povo unido. E esse povo unido sabia que viver de fato unido era algo bom, a ponto do salmo dizer, um salmo que era cantado por eles: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vale dizer ainda que aspectos preciosos como alegria, segurança, bem-estar, convicção de uma vida mais fácil frente às lutas que nós enfrentamos por conta do auxílio que a comunidade, que o povo de Deus fornece a nós, é uma realidade que faz parte da unidade do povo de Deus. De modo que quando nós estamos passando por momentos duros, difíceis, se nós de fato estamos inseridos dentro de uma comunidade, se nós fazemos parte dessa comunidade, se nós estamos unidos nessa comunidade, o tempo difícil se torna menos difícil, porque nós encontramos apoio real dentro da unidade do povo de Deus. É bom, é agradável, há alegria, há prazer na comunhão, e não se pode dispensar, em hipótese alguma, viver em unidade com o povo de Deus. E para que vivemos em comunhão? Para que vivemos em unidade? A todo momento presenciamos ensinamentos práticos do individualismo. É a realidade da nossa sociedade. O nosso mundo é um mundo voltado para si. A centralidade do indivíduo é algo presente em nosso mundo. E essa individualidade, infelizmente, está presente até nos púlpitos de muitas igrejas. Quando a partir do púlpito, ou a partir das músicas, ou de muitas músicas que nós ouvimos no nosso dia, e nesse nosso tempo, são músicas que vão colocar o homem no centro, como o Senhor de todas as coisas.
mundo tão carregado da centralidade do homem, um mundo em que o homem é exaltado sobremaneira, para que nós vamos falar sobre unidade em um tempo assim? Em um tempo em que as pessoas dão as costas para a comunidade, para a unidade, para viver a sua individualidade. Nós precisamos falar, porque é na comunidade que nós vivemos uma esfera de bênção, e essa bênção é partilhada. A individualidade jamais vai oferecer a nós condição de desfrutarmos das bênçãos com a mesma intensidade que nós desfrutamos das bênçãos quando nós estamos inseridos na comunidade. Não é numa esfera egoísta, onde estão todos desejando a bênção para si. Não é um ambiente de bênçãos para indivíduos, mas de bênçãos que tem relação com o povo de Deus. É um problema sem medida achar que a bênção deve ser algo nosso e para nós mesmos. A vida comunitária reserva bênçãos para o povo de Deus como um todo. O Salmo 67, por exemplo, tem uma expressão muito bonita quando diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isto significa que a bênção pedida para um povo, lá no Salmo de número 67, não será uma bênção apenas para aquele povo, mas uma bênção para ser partilhada, para que as outras pessoas, até os confins da terra, possam desfrutar disto. A individualidade deve ser apenas você, quando na presença de Deus, lá no seu quarto, fechada a porta, de forma íntima com Deus, você fala com Deus, você abre o coração para conversar com Deus. A nossa alegria está em desfrutarmos das bênçãos no coletivo. É na comunhão que podemos oferecer o nosso aconchego e podemos receber também. A nossa palavra de oração pode ser oferecida e nós também podemos receber da mesma forma. O nosso gesto para impulsionar o nosso próximo, para auxiliar o nosso próximo, na mesma medida que nós também recebemos esse gesto. E é dessa forma que a gente vai se fortalecendo, vai se tornando melhor. E dessa forma a gente vai desfrutando das bênçãos de Deus. Viver em comunhão para fortalecer a nossa vida espiritual. Viver em comunhão para contar com o socorro dos nossos irmãos. Infelizmente, a individualidade presente no mundo entra para dentro da igreja, e é por isso que a igreja deixa de ser um canal forte de bênção para o mundo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos tomar ciência da necessidade dessa unidade, para que possamos, como igreja do Senhor, desfrutar das bênçãos do Senhor, mas que essas bênçãos não ficam retidas apenas para nós, mas que a partir de nós o mundo seja alcançado. E ainda pensando no Salmo 133, eu levanto o terceiro questionamento: como viver em unidade? O texto fala sobre o óleo, tem aspectos físicos de alívio que o óleo produz, especialmente num tempo de grande seca, num tempo em que a temperatura é muito diferente, o dia e a noite, tendo uma oscilação térmica muito alta. Então o óleo trazia essa sensação de alívio, de frescor, assim como alguns produtos cosméticos que temos nos dias de hoje,
traz algum alívio quando nós estamos com a pele mais seca. Mas além desse aspecto físico de alívio que o óleo produz, tem um outro aspecto muito importante, que é o aspecto da consagração de Arão. E quando o texto bíblico fala sobre Arão, nos remete a uma consciência religiosa do passado. De modo que a gente pode afirmar que não há verdadeira união sem uma verdadeira devoção. Não há uma verdadeira união sem contar com a presença de Deus em nós e trabalhando em nós e em nosso coração. Será apenas um ajuntamento de pessoas individualistas se não tivermos a devoção em Deus. Aqui está uma coisa muito importante, muito importante. Não se engane, estar perto não implica em estar e viver em comunhão. E o contrário é válido também. Estar longe não significa falta de unidade, falta de comunhão. Isso é real. O que faz a diferença é, onde quer que você esteja, a sua vida de devoção a Deus. Porque é Deus que vai conectar você aos outros irmãos. É Deus que vai conectar a sua família às outras famílias. E dessa forma, sendo igreja, Deus continua abençoando o povo de Deus. Esse tempo que estamos longe uns dos outros me faz pensar que devemos, sem dúvida alguma, deixar de lado coisas pequenas que impedem a nossa verdadeira unidade, a nossa verdadeira comunhão, para vivermos a real unidade em Deus e do povo de Deus. Me faz pensar que devemos continuar sendo igreja e unidos, mesmo em tempo de falta de ajuntamento. Me faz pensar que devemos nos conectar aos irmãos, oferecendo a eles, através das nossas redes sociais, algum versículo da palavra de Deus. De repente ligar uns para os outros, nos colocando à disposição. Até mesmo usar os nossos equipamentos para dizer o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. E de repente ligar e dizer, olha, eu preciso de ajuda, ou ligar e oferecer ajuda, ou ligar e oferecer uma palavra de oração. Nós precisamos, como povo de Deus, nos conectar dessa forma. Isso é tão verdade que o Salmo fala que a bênção plena na comunhão só é possível em aspectos espirituais. O orvalho que nunca chega fisicamente em Sião é possível apenas como uma símile para mostrar que sem uma realidade espiritual ninguém consegue desfrutar intensamente da bênção de Deus. Porque é na unidade que o povo de Deus desfruta das grandes bênçãos de Deus. A união fortalece você. Se você vive unido com o povo de Deus, você desfruta das bênçãos que Deus oferece ao povo de Deus, e isso faz você viver melhor em família e faz você viver melhor em sociedade. É o versículo de número 3, tão precioso. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus é ordenada na unidade do povo de Deus. É uma pena que uma lição tão preciosa como esta tenha sido deixada para segundo plano para tantas pessoas,
de nosso tempo. Não permita, querido irmão, que as pequenas coisas, as pequenas dificuldades, ou até mesmo o distanciamento temporário, atrapalhe você de se envolver, atrapalhe você de se unir, atrapalhe você de desejar estar ao lado do povo de Deus. Afinal de contas, a proposta de Deus para nós é extraordinária. É uma proposta de bênção quando nós, ainda que distantes uns dos outros, continuamos unidos como povo de Deus. E que esse Deus possa de fato abençoar você. Sejamos construtores de pontes. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Nós vamos finalizar o nosso culto com uma oração e vamos receber a bênção. Senhor nosso Deus, como é precioso viver como povo do Senhor, viver a unidade do povo do Senhor. Nos ajude, ó Deus, ainda que distantes, permanecermos convictos de que a melhor escolha é estar unido, conectado aos nossos irmãos a partir do nosso Deus. Nós rendemos graças ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça de Cristo Jesus, com o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra hoje e para todo sempre. Amém.